Prezados alunos, alunas da EBD, professor, professora, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É com muita alegria, muito prazer que eu estou fazendo este vídeo sobre a lição número 6, a sexualidade humana. E esta é uma lição extra que eu estou fazendo para o canal Adonai. E desde já eu peço a você que ainda não é inscrito neste canal, por favor, se você puder, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, tá? Esse quadradinho vermelho que tem à sua direita, você clica nele, tá? Você está se inscrevendo. Aí você clica no sino das notificações para que você receba vídeos posteriores. E também, se você puder, faça o teu comentário, deixa aí no rodapé do vídeo, tá? Deixa o teu like, que é muito importante, ajuda muito o canal. Assim você estará me ajudando, você estará ajudando a muitas outras pessoas a tirarem suas dúvidas a respeito das coisas sagradas. Até mesmo porque o objetivo deste canal é de levar a santa e gloriosa palavra do Senhor e também combater heresias, tá certo? O falso evangelho. Como eu disse, é uma lição extra da lição de número 6, a sexualidade humana. E eu quero falar que, como já diz a lição, Deus fez apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Nós sabemos que quando ele fez Adão, né, é o macho, e fez a Eva, a fêmea, para que eles enchessem a terra. Foi uma matriz. Deus não faria muitos homens e muitas mulheres. Fez apenas um homem e uma mulher. A história nós sabemos, colocou lá no jardim, que ele fez lá no Éden, e ali para dar continuidade à raça humana. Então Deus fez ali para quê? Para proliferar, para crescer, encher a terra. A Bíblia vai dizer, nós podemos ver no Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, está dizendo assim: Deus os abençoou e lhes disse, olha a ordem do Senhor ao casal: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então era uma ordem imperativa do Senhor. Aí as pessoas ficam perguntando, uns ficam até afirmando, Adão e Eva só tiveram filhos depois do pecado, depois que pecaram. Será? Mas se a ordem de Deus é que eles multiplicassem e enchessem a terra, já pensou se Adão perguntasse, quando, Senhor? Quando isso vai acontecer? A partir de quando? E ele dissesse, não, depois que vocês pecarem. Aí não tinha sentido. Porque Deus fez o homem para viver eternamente. O homem, que eu digo, a humanidade, o homem e a mulher, para viverem eternamente. Certo? Para viver eternamente. Então Deus jamais diria, não, depois que vocês pecarem, vocês passarão a ter filhos. Como muitos pregam, não, só teve filhos após o pecado. Isso é um absurdo. Porque se Deus ordenou, multiplicai, versículo 28 do capítulo 1, multiplicai e enchei a terra. Se ele dissesse a partir de quando, Senhor? Com certeza Deus diria a partir de agora. A partir de agora. No versículo de número 25 do capítulo 2, quando vai falar sobre a formação da mulher, que trouxe Adão e ele lhe dirige aquele poema maravilhoso, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa ou mulher, porquanto do varão ou do homem foi tomada. Aí no final o versículo 25 diz assim, e eles estavam nus e não se envergonhavam. Veja bem, eles viviam na presença do Senhor, com certeza nas suas relações sexuais, quando diz conheceu, no caso Adão conhecendo a Eva, ou seja, mantendo relações sexuais com a Eva, aquilo para Deus, na presença de Deus, e eles não se envergonhavam, aquilo para Deus era de muita importância. Deus se maravilhava sabendo que o primeiro ser humano, o primeiro casal feito pelas suas mãos, estava ali se relacionando para dar sequência àquela vida, à raça humana. Então aquilo era importante. Então por que não tiveram filhos antes de pecarem? Que história é essa? Outra pergunta, tiveram filhos no Éden? Sim, sim que tiveram. Aí você pergunta, qual a razão para isso? Onde está uma explicação? Como você me explica se tiveram? Pronto, está aqui. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Era a partir de quando? De agora. Era para encher a terra.
Jamais Deus daria uma ordem ao casal Adão e Eva para procriarem filhos depois da queda, até porque, entenda, Deus fez o homem para viver eternamente. Se o homem morreu depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus antes tinha falado, olha, não coma, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Então a ordem de Deus era para que eles comessem, não comessem, para que não morressem, ou seja, não comendo, obedecendo à voz do Senhor. Se não tivessem comido, eles não teriam morrido, e eles viveriam para sempre. Tendo, claro, tinha que ter filhos, porque já a ordem imperativa já foi dada. Cresçam, multipliquem, encham-se a terra. Portanto, com certeza absoluta, se você não acredita assim, eu não posso fazer nada. Mas a palavra está dizendo, a ordem de Deus é para crescer. E jamais ele diria depois de pecar, porque ele não queria que eles pecassem. Não queria que eles desobedecessem. Então a ordem era essa, multiplicar aonde? No jardim no Éden. Depois de encher, iam se espalhar sobre a terra. Porque foi a ordem de Deus, enchei toda a terra. Mas, como eles pecaram, foram expulsos de lá. E aí vem a pergunta, tiveram filhos ou não tiveram no jardim no Éden, na inocência? Com certeza tiveram. A outra pergunta, e esses filhos que nasceram na inocência? Por quê? Se eles não tinham culpa, por que que eles pecaram? Porque os seus pais pecaram, Adão e Eva. Então, automaticamente se espalhou até mesmo aos filhos dos que nasceram lá no Éden. Eles não tiveram culpa, mas herdaram, porque era sangue do mesmo sangue, herdaram de Adão e Eva o pecado. Romanos 3:23, todos pecaram e afastados foram da glória de Deus, né? Eles não tiveram culpa, mas herdaram o pecado, fazia o quê? Só que depois Jesus veio para redimi-los, né? Veio para redimi-los, morreram no pecado aquelas pessoas, mas né, os que foram obedientes ao Senhor serão salvos. Aí outra pergunta e uma questão que eu vou colocar aqui em xeque, essa questão de o primeiro filho de Eva realmente foi Caim? Será que foi Caim? Não, mas foi, é o que a maioria acha. Caim, depois Abel. Caim matou Abel. Tempo depois nasceu Sete, né? Que foi o pai de Enos, do qual depois passaram a invocar o nome do Senhor. Mas será que o primeiro filho de Adão realmente foi Caim? Se eu te falar que não. Se eu te falar que Eva teve filhas antes de Caim, é meio complexo, né? Isso não é doutrina. Se você não quer acreditar, não acredite. Isso não vai interferir na salvação, mas é simplesmente uma análise à luz da Bíblia. Eu sempre digo e afirmo, e vou sempre afirmar, aonde a Bíblia vai, você vai, onde ela para, você para. Só que tem coisas que você tem que ter inteligência. Não bater o martelo e dizer realmente foi assim, mas você tem essa teoria. E outra coisa, eu não quero que você acredite cegamente porque eu estou falando. Eu simplesmente sou um leitor da Bíblia e toda vez que eu leio, eu oro antes, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus, mas eu posso te afirmar que Eva teve filhas antes de Caim. Capítulo 4, versículo 1 do capítulo 4, olha o que vai dizer, do Gênesis. Conheceu Adão, esse conheceu, ou seja, teve relações sexuais com ela. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Olha só que coisa interessante, adquirir um varão, ou seja, um macho, com o auxílio do Senhor, com a ajuda do Senhor. Na Bíblia, Nova Versão Internacional, diz assim, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Já a Bíblia Almeida Corrigida Fiel diz assim, alcancei do Senhor um homem. Por que ela diz assim, com o auxílio do Senhor, consegui um filho varão, um filho homem? Tem sentido isso se fosse o primeiro filho dela? Se ela tivesse dito assim, olha, com o auxílio do Senhor consegui o meu primeiro filho, o meu primogênito. Com o auxílio do Senhor eu consegui o meu primeiro fruto, melhor dizendo. Com certeza o primeiro fruto seria Caim. Conseguir, com a ajuda, com o auxílio do Senhor, veja bem, um filho varão, um filho homem. Será que isso não quer dizer, não estou batendo o martelo, mas será que isso não quer dizer que ela tinha filha primeira, o primeiro fruto foi uma filha, digamos que o segundo outra filha, o terceiro outra filha, e não tinha um filho homem? Tá certo que a Bíblia principia do filho Caim, Abel, mas é porque Deus trabalha na linha
da masculinidade. Os cabeças sempre foram homens, a mulher quase não aparecia na história. Por que que ela diz? Conseguir com a ajuda, com o auxílio do Senhor. Então, com certeza, ela tinha uma filha, outra filha e nunca um filho varão. Que desejo Eva tinha de ter um filho para a semelhança do pai, a semelhança de Adão, até que ela teve Caim. Conseguir com auxílio do Senhor. Ó Deus, me dá um filho varão. Ó Deus, me dá um filho macho. Ó Deus, me dá um filho homem. Isso não me pergunte se antes ou depois do pecado. Creio eu que foi depois que eles pecaram. Até porque quando eles pecaram, eles foram expulsos do jardim. Com certeza Caim nasceu depois. Ó Deus, me dá um filho varão, Deus. Aí ela faz essa oração. Ela deixa este escrito, este dizer. Consegui, com auxílio do Senhor, um filho varão. E aí? Que tal meditar nessa palavra? Consegui do Senhor, com a ajuda do Senhor, com o auxílio do Senhor, um varão. E esta mensagem de Eva, que conseguiu de Deus um varão, foi ali falando sobre Caim, que muitos ficam tipo assim, porque a gente não tem um conhecimento profundo da Bíblia. Isso não é necessariamente você se aprofundar a isso, é só apenas, como eu falei, uma lição extra. E ali porque a sexualidade, depois que foi se alastrando, por que fulano casou com ciclano, com quem Caim casou, quem teve? Com certeza foi com uma irmã, ou uma sobrinha dele, né, para poder ter ali da sua geração. E só abrir um parênteses aqui, a geração de Caim toda pereceu no dilúvio, tá bom? Toda a geração de Caim pereceu no dilúvio, mas isso é assunto para uma outra ocasião. E o que eu quero falar sobre a sexualidade é aqui uma comparação no tempo de Ló, ali em Sodoma e Gomorra. Porque o que predominava ali na sexualidade era o homossexualismo. É tanto que quando os anjos vêm para tirar Ló dali, Ló e família, aqueles homens dali queriam invadir a casa de Ló. Traga para fora esse homem que entrou aí. Queremos ter relação com ele, queremos conhecê-los. Porque o que imperava era a homossexualidade nos tempos de Ló. E Deus disse, através dos anjos falaram, vão para o monte, sobe, é para cima, o lugar do escape é para cima. O nosso Brasil, o mundo todo campeia essa praga, essa lei maldita e satânica que é do homossexualismo. Né? Você pode até me chamar de homofóbico, mas não é. Né, dizer que sou preconceituoso. Não, Deus ama o homossexual, mas ele abomina a homossexualidade. Então o que está imperando nos nossos dias, isso aqui vai findar, vai pegar fogo. E o nosso escape será lá em cima, nos céus, dos que se manterem fiéis ao Senhor. Sabe a história? Ló, lá para cima, para o monte, escapa-te por tua vida. Porque naquele tempo, aquela geração perversa e má e pecaminosa, imperava a lei do homossexualismo. Portanto, meu prezado, minha prezada, para Deus, a sexualidade sadia e saudável, agradável ao Senhor, é no casamento, durante o casamento, certo? Para que seja do agrado ao Senhor, para que tenha filhos, para que tenha a sequência da raça humana, certo? Sexo antes do casamento, fora do casamento, né? E falta de sexo durante o casamento, tudo para Deus é pecado. Portanto, veja como é a sexualidade na tua vida, na tua família, do jeito que for do agrado de Deus, pois assim é que Ele ordena. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.